Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Eu não sei você, né? Mas muitas vezes eu ouvi na minha caminhada cristã pessoas dizendo para mim: ó, irmão, vigia, hein? Vigia, hein? Vigia. E na verdade, toda vez que a pessoa falava isso, era quando eu tomava uma atitude errada, uma conduta errada, e uma atitude que estava simplesmente falando de algo físico, de algo mentalmente possível de ser feito, e não com relação a algo espiritual. É claro que quando nós entendemos que nós somos um com o Senhor, tudo que nós fazemos acaba sendo espiritual, porque entendemos que somos um espírito, né? O mesmo espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, ressuscitariam nós também, né? E o primeiro Adão era a alma vivente, nós, né, depois do segundo Adão, somos espíritos vivificados, então o nosso espírito está vivo, ligado em Deus. Mas voltando ao assunto, né? Então, quantas vezes você chegou em um lugar e a pessoa disse: ó, vigia, irmão, e toda vez que ela estava falando isso, ela estava falando a respeito da tua conduta, né? Da tua atitude diante da situação. E eu quero aqui trazer o texto da onde tiraram essa frase, amém? E nós vamos trazer um contexto para isso, para te ajudar na sua vida cristã, tá bom? Enquanto ainda falava, lá no Mateus capítulo 26, verso 36, diz assim, a epígrafe diz: Jesus no Getsêmani. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos enquanto vou ali orar. Então Jesus disse que ele ia orar. Levando consigo Pedro e dois dos seus filhos, e dois dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. Ou seja, ficai aqui e orai comigo. Amém? Esse vigiar é vigilância, é oração, é intercessão. Mas vamos continuar. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Assim como qualquer oração da nossa parte, ela tem que ser sujeita à vontade de Deus. Lá no livro de Tiago, salvo engano, diz assim: orai e não recebeis porque pedis mal, pedis pelos seus próprios deleites. Então toda oração ela tem que passar pelo crivo da vontade de Deus. E é isso que Jesus está fazendo. Jesus está submetendo a sua vontade à vontade de Deus. Amém? Quando voltou, achou seus discípulos dormindo e perguntou-lhe a Pedro: nem uma hora pudesse vigiar comigo? Ou seja, nem uma hora pudesse orar comigo? Nem uma hora pudesse estar em intercessão comigo? Preste atenção. Aleluia. Quando voltou, achou seus discípulos dormindo e perguntou-lhe a Pedro: nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não vede, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está dizendo? Se você não estiver atento em oração, buscando a presença de Deus, buscando o que Deus quer para a tua vida, você vai se perder. Por quê? Porque a vontade da alma, do corpo, é cair em tentação. É se desviar do caminho, é se desviar daquilo que Deus tem para a tua vida. Então vai vir o medo, vai vir a angústia, vai vir a aflição. Você vê que Jesus disse que estava angustiado, né? Por quê? Por causa daquilo que viria a acontecer. E Jesus estava ciente do que vinha a acontecer. Jesus sabia qual era a vontade de Deus, mas ele estava orando por causa da angústia da sua alma mortal. Aleluia. Aí ele continua dizendo: indo pela segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. O que Jesus está dizendo? Olha, se eu não posso passar por essa circunstância, por esse problema, por esse projeto do Senhor, me ajude. Me ajude a passar por ele, me ajude a vencer ele. Eu quero cumprir a tua vontade, Pai. Aleluia. Quando voltou, achou-os outras vezes dormindo, ou seja, a carne, lembra da carne? A carne é que está fraca, a carne é que não está pronta. Achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e descansais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, e vede.
o traidor se aproxima. O que Jesus está dizendo? Que enquanto ele não cumpriu o sacrifício da cruz, né, o Espírito estava pronto para receber o Espírito de Deus, porém a nossa carne ela estava distante de Deus. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitaria Cristo dos mortos, ele também ia restaurar a nossa carne, o nosso corpo. Que assim como a glória de Deus habitou corporalmente no corpo de Cristo, ela também pode habitar corporalmente no nosso corpo. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que quanto mais nós nos defrontamos, quanto mais nós nos expomos à presença de Deus, mais nós somos transformados pela presença de Deus. Sabe, esses dias eu trouxe um texto e eu falei, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Nós precisamos nos achegar a Deus, precisamos nos submeter a Deus. E uma maneira belíssima disso ser feito é em oração, porque quando nós oramos, nós entramos no mundo espiritual, solicitando ou apresentando uma causa a Deus. É claro que existem orações que são verdadeiramente só da alma. Eu quero. Mas existem orações que são a vontade de Deus. E essas orações são as orações que Deus cumpre. Porque Deus ele faz e ele cumpre aquilo que é pela fé. Fé é acreditar naquilo que Deus vai fazer, né? Fé é acreditar naquilo que é a vontade de Deus. Irmãos, porque eu não posso ter fé naquilo que não é de Deus. Porque essa fé que eu tenho em coisas que não são de Deus são fé naturais. Né? São fé de possibilidades, mas na vontade de Deus ela se torna absoluta. Porque quando Deus quer algo, você só está trazendo à terra a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus ser estabelecida. Pai, seja feita a tua vontade no céu como na terra. Ela tem que ser estabelecida. Por isso, quando você traz a vontade de Deus para a terra, você está estabelecendo o domínio de Deus. O domínio de Cristo que ele é passado para você. Porque a Bíblia diz que a glória que ele recebeu, que é em Cristo, ele deu a nós. Então você tem uma glória, você tem uma autoridade que foi dada para você como filho de Deus quando você aceitou Jesus e foi restaurada a tua comunhão com Deus, né? A tua canonia com Deus. Quando foi restaurada a tua comunhão com Deus, você pode ser um com o Pai. Assim como Cristo era um com Deus. Por isso, irmãos, se alguém disser para você vigiar, irmão, eu quero que você lembre-se que a tua vigilância ela sempre vai estar na tua dependência com Deus. A tua vigilância sempre vai estar. Porque a Bíblia diz assim, ó, aquele que se achega a Deus tem que crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você tem que crer que Deus está ouvindo a tua oração, você tem que crer que Deus está contigo. E é verdade, hoje eu conversava com uma pessoa e ela disse para mim assim, mas às vezes eu tenho medo. Não tem problema. O problema é o medo te dominar. Você vê que Jesus ele teve angústia, você vê que Jesus ele teve angustiado, ele teve a sua alma estava angustiada, a sua alma mortal, mas ele não parou. Por isso, irmão, eu quero dizer para você, você também não vai parar. Não tem doença que vai te parar, não tem problema que vai te parar, não tem perseguição que vai te parar, porque maior é o que está em você. O Deus Todo-Poderoso, né? Do alto vem o teu socorro. Sim, vem do alto, por isso você vai olhar para ele. É em espírito e em verdade que você vai buscar. E você vai determinar a vitória sobre os teus passos, a vitória sobre o teu caminho. Não esqueça, Jesus é o nosso caminho, ande sobre este caminho, ande sobre a vontade do Senhor, e Ele vai ser verdadeiramente o Senhor da tua vida. O Senhor é dono, e Ele quer conduzir a tua vida. Aleluia. Por isso, nunca esqueça, vigiar é sim um ato de oração. Vigiar é você estar ligado em Deus, conectado com a vontade de Deus. Então, irmão, vigiar não é você estar atento à situação mundana, à situação das tuas vontades da carne, à situação do medo, da angústia, da perseguição. Não! Vigiar é você estar em conexão com Deus. Sabe, existe um texto no Velho Testamento, e eu cito muito esse texto, né? A Bíblia diz assim, em vão guarda o sentinela se Deus não guardar. Então, irmãos, se você está guardando simplesmente com seus olhos, eu quero te dizer que é vão. A tua vigilância tem que ser uma vigilância dotada da comunhão com Deus, dotada da proteção de Deus, dotada da submissão a Deus. Quando você está no propósito de Deus, não só no bom, mas não só no agradável, mas no perfeito, Deus está contigo e Ele vai te guardar em todas as áreas. E é claro que quando você não conseguir plenamente cumprir esse propósito, você pode fazer como Jesus fez. Jesus orou 3 vezes para que ele conseguisse alinhar o seu coração ao propósito e à vontade de Deus. Se o próprio Jesus, ele orou 3 vezes para que o seu coração se alinhasse com a vontade de Deus, por que nós não? E sabe o que é interessante? Às vezes as pessoas olham, poxa, mas era Jesus, irmão. Jesus veio como homem, como eu e você. A Bíblia diz, e o verbo se fez carne, ele era homem. Se ele não fosse homem, não seria justo ele cumprir o que nós devíamos cumprir. Não seria justo ele pagar a dívida, porque a dívida era de um homem.
Aleluia. A Bíblia diz assim, a dívida foi feita por Adão, mas o último Adão cumpriu todas as coisas. Aleluia. Então, irmão, Jesus era assim, um homem como eu e você. É claro que ele era dependente de Deus, conduzido por Deus, conduzido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que ele crescia em tamanho e em conhecimento. Olha só, tamanho, pessoa. Jesus era, né? A Bíblia diz lá em Efésios, se não me engano, ou Hebreus, eu não me lembro agora, a Bíblia diz que ele, pelo que padeceu, olha só, pelo que sofreu, aprendeu. Então Jesus também aprendeu. Assim como Jesus aprendeu, nós estamos na caminhada e aprendendo, prosseguindo em conhecer a Deus. Então quando alguém disser para você, vigiar e orar, lembre-se, é momento de você olhar para o Criador. É momento de você alinhar o seu coração com o coração de Deus, para que você não esteja distraído. Porque esse texto aqui você vai ver, né, que as pessoas podem estar dormindo. O problema da última igreja não vai ser ela não ter azeite, não vai ser ela não ter o Espírito Santo, mas vai ser ela estar dormindo. Um dia eu me surpreendi quando eu li o texto das virgens prudentes, né, e das imprudentes, é que ambas dormiam. E por isso, irmão, você como igreja, você tem que estar aceso, latente, olhando para o Senhor. E a Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim, fiel em quê? Em crer nessa palavra, crer na vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus, esse sim vai estar no descanso de Deus. Eu conversava também hoje com essa pessoa que eu conversei, e nós falávamos sobre Jó. Jó perdeu todas as coisas. Mas uma coisa não foi tirada dele, a sua fé. Ele sabia que Deus estava com ele sabia que Deus estava vendo, ele sabia que Deus estava guardando. Foram tirados os seus filhos, foram tirados os seus bens, foram tiradas todas as coisas. Mas o descanso do coração dele em Deus permaneceu, porque ele sabia que o seu Redentor estava vivo e ele viria em teu socorro. Assim como Jó sabia que o seu Redentor estava vivo e viria em seu socorro, eu quero te dizer, o seu Redentor está vivo e ele prontamente vem em teu socorro quando você clama a ele. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, né? Porque quando nós nos achegamos a Deus, ele se achega a nós. Nada é difícil para Deus. Basta você simplesmente crer nesse poder maravilhoso e adorá-lo na beleza da sua santidade. Por isso, irmão, fica com essa mensagem hoje, né? Vigiai e orai para que não caia em tentação, porque a carne é fraca sim, mas quando você entra no Espírito, você não faz a vontade da carne, mas você faz a vontade de Deus, e a vontade de Deus é melhor para você. Deus abençoe, tenha um ótimo dia, tá bom, irmão? Fica na paz, eu amo você, Deus abençoe.